tablet. Irmão, é impressionante. Eu faço trocentas listas de diferentes produtos, atualizo toda hora. E mesmo o tablet sendo um produto que não lança constantemente, a gente não vê tantos modelos assim lançando, mesmo assim é um dos produtos que eu mais recebo dúvida. E como realmente tem modelos excelentes e modelos muito porcarias no mercado, cá que estou eu de novo atualizando mais uma lista dos melhores modelos pra vocês comprarem hoje em dia, atualizando principalmente os preços, porque sim, alguns preços mudaram, alguns pra melhores, outros pra piores, e tem alguns modelos que não compensam tanto assim. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Então vamos lá, primeiro de tudo eu já vou esclarecer uma diquinha aqui do titio. Nesta lista não terá, e vocês não vão ver, nenhum modelo com 4 GB de RAM. E aqui vem a diquinha: não comprem nenhum produto, celular, tablet, notebook com menos de 6 GB de RAM. Notebook é um caso à parte que normalmente é 4 ou 8, mas enfim, menos de 6 GB de RAM, esquece, evitem. Porque são produtos que eles não vão funcionar direito e vão te dar dor de cabeça. Em resumo, vão travar. Os sistemas operacionais estão ficando mais pesados, os aplicativos estão ficando mais pesados. 4 GB de RAM, hoje em dia você não vai usufruir com uma boa qualidade, principalmente tablet, que é um produto visado para produtividade. Então não vai na onda de ai, tem um modelinho que eu ouvi falar que é mais barato, porque é aquele barato que sai caro. Então fica a diquinha aí. Então vamos lá, começando pela opção mais barata possível, nós teríamos o A11 Plus. Ele é um tablet da Samsung e aqui é uma opção até que bem completinha, visando um custo-benefício mais acessível. Ele aqui vem com uma tela de 11 polegadas de TFT, que é uma qualidade de tela que é um pouco inferior a um IPS, não é a melhor qualidade de todas, mas pelo preço é condizente. Tem 90 Hz de taxa de atualização. Ele vem com 7040 mAh de bateria, que é uma boa bateria para faixa de preço, sem contar um dos pontos principais, é que além dele já vem com 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, podendo expandir até 2 TB, ele já vem com um Dimensity 7300, que resumindo conversa, para esse processador nessa faixa de preço, ele entrega um excelente desempenho. Cara, para um uso no dia a dia vai funcionar muito bem, multitarefa, estudo, trabalho. Ele até dá conta de rodar um gamezinho ou outro, caso você queira. Nada extremamente pesado, mas ele consegue dar conta. E com relação a preço, hoje atualmente ele tá numa faixa aí de R$1.400. Às vezes ele aparece em promoção na casa aí dos seus 1.100, 1.200, mas essa vai ser mais ou menos a média de preço. E aqui tem dois detalhes. Primeiro, existe o A11 normal, só que eu não recomendo porque ele vem só com 4 GB de RAM. E o segundo detalhe é que o A11 Plus é a opção de entrada, uma das mais baratas que a gente vai encontrar. Porém, ele tem um ponto negativo, que ele não é compatível com nenhuma canetinha, nem a S Pen. Então, caso você queira um modelo talvez um pouquinho mais completo nesse ponto, a segunda alternativa que a gente tem é o Redmi Pad 2. E honestamente, visando produtividade, principalmente estudo, para um tablet que já é compatível com canetinha, é o modelo que eu mais recomendo. Ele custa numa faixa bem parecida, em torno dos R$1.400, R$1.500. E qual que é o ponto? Aqui ele já tem 11 polegadas com uma tela IPS, que tem uma qualidade de reprodução de cor um pouco melhor. Tem também 90 Hz de taxa de atualização, a resolução dele também é um pouco melhor. Não só isso, ele já vem com 9.000 mAh de bateria, sem contar também um excelente processador. Ele vem com o Helio G100 Ultra, que é um processador que fica um pouco abaixo em comparação com o A11 Plus, porém ele ainda assim é uma excelente opção. Para os modelos baratinhos já entregam um excelente desempenho, também para multitarefa, trabalho, estudo, vai atender muito bem. Somado às configurações dele, ele é vendido na versão com 256 ou 128 e 6, 8 ou 4 GB de RAM. Aqui definitivamente eu não recomendo a versão com 4 GB de RAM. Só que o ponto a mais dele em comparação com a Samsung, além da bateria e também da tela, ele tem disponível uma canetinha compatível, que no caso é a Redmi Smart Pen, porém você tem que comprar a parte. E aí que entra o ponto, entre aspas, negativo. Ela é uma canetinha meio salgada de preço, fica aí na casa aí dos seus R$270, você importando, tipo o AliExpress, Shopee, e aqui no Brasil ela custa quase R$500. Não acho que vale tanto a pena comprar aqui no Brasil. Então, considerando mais ou menos esse preço importando, esse tablet de 1.400 sairia por volta aí de 1.670 com a canetinha. Mas assim, em qualidade de sistema operacional, processador, configuração no geral, ele acaba sendo uma excelente opção e um pacote bem completinho. E aí que tá os pontos e as possíveis pegadinhas. Dentro dessa faixa, até mais barato, você vai encontrar dois modelos, que é o Huawei MatePad ou o próprio Vaio TL10, que foi um tablet que eu já recomendei bastante. Só que acontece, o Vaio TL10 é um tablet que ficou caro na versão com 8 GB de RAM, e ele entrega um processador mais fraco do que o Xiaomi e o que o Samsung, então não faz tanto sentido assim. E até tem uma versão mais barata dele, mas só com 4 GB de RAM. Enquanto o Huawei, ele tem o mesmo problema, que ele custa mais ou menos o mesmo preço desses modelos, só que ele vem com um processador extremamente fraco. Eles utilizam os processadores próprios da Huawei, que não tem uma potência tão absurda assim. Sem contar um segundo fator também dos Huaweis, que pouca gente menciona, e é essencial falar, mas a Huawei não utiliza Android, ela utiliza o Harmony OS, que é um sistema próprio deles, e não que seja muito complexo de mexer, não é tão diferente assim do Android, porém ele tem alguns passos a mais, alguns pontos diferentes para você instalar alguns aplicativos. Mas eu diria que o ponto negativo a mais é mais por conta da questão do processador ser fraco, até porque esse Harmony OS é muito bom. E o problema principal deles, é claro, é ter esse processador e o preço. Eles custam aí por volta de R$1.400, que é mais ou menos a média de preço
desses tablets. Diria que se o Huawei custasse em torno aí de 1.000, 1.100, até seria uma boa opção. É porque algumas versões já vêm até com canetinha. Mas tirando isso, eu não acho que eles valem muito a pena. E aí que tá o ponto. Se você achar mais prático e tiver um pouco mais de orçamento pra investir, ao invés de você pegar o Xiaomi mais comprar a canetinha à parte, você pode subir um pouco o orçamento e até já ir pros modelos intermediários, que aqui no caso a gente já encontraria o Lenovo IDEA Tab. Ele é um tablet que custa uma média aí de R$2.000 hoje, porém não é difícil encontrar ele em promoção na casa dos 1.800. Cara, talvez é uma das únicas opções que a gente encontra, já sendo extremamente completinho em tudo. Ele já vem com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento. Detalhe, é vendido em versões com menos armazenamento e menos memória RAM, mas eu não recomendo. Aqui também ele já vem com uma tela de 11 polegadas IPS, com 90 Hz de taxa de atualização, uma bateria de 7.040 mAh, e aqui de processador ele vem com Dimensity 6300, que não é um senhor processador. Ele é um processador de entrada, não tem nada muito de absurdo, vai entregar uma potência parecida com o Xiaomi e até com o Samsung. Na verdade, até um pouco menos do que o Samsung. E assim, ele é um tablet com especificações ok, nada espetacular, só que o que salva é o fato dele já vir com canetinha e capinha, que acaba sendo um ponto que facilita bastante, ainda mais se comprar esses combos, facilita do que tem que comprar tudo à parte. Porém, se você não se importa em comprar as coisas à parte, eu ainda prefiro recomendar o Redmi Pad 2. Eu acho um tablet mais completo e vai te entregar uma experiência melhor. E também tem um detalhe, se o Lenovo IDEA Tab ficar muito caro, até na faixa desses R$2.000, nem vale tanto a pena assim, porque a gente já encontra o S10 Lite. E cara, assim, não existe nenhum tablet, na minha opinião, pelo preço que ele é vendido, que bata de frente com os custo-benefícios da Samsung. Hoje, atualmente, tá numa média aí de R$2.100, R$2.300, mas assim, visando produtividade e principalmente estudo, eu desconheço um tablet tão completo. Ele já vem com uma tela de 10.9 polegadas, IPS, 90 Hz, vem com 8.000 mAh de bateria. De processador, ele usa um Exynos 1380, que é um excelentíssimo processador para um efeito comparativo. É o mesmo processador que vinha no A35, que é um excelente celular da Samsung. Pô, para tarefas do dia a dia, ele funciona muito bem, para produtividade, multitarefa, fora que ele já vem com 128 ou 256 GB de armazenamento, podendo expandir até 2 TB, sem contar que ele também vem com 6 ou 8 GB de RAM. Só que qual que é o ponto principal? Ele já é vendido num combo onde vem o tablet, a canetinha e a capinha. Não só isso, a canetinha que vem é a S Pen, que na minha opinião, para produtividade não existe igual. Você não tem que carregar, ela funciona por eletromagnetismo, então você encosta ela próximo da tela e ela já reconhece, funciona, não precisa carregar. Enfim, eu acho extremamente prático. Ela é magnética, você consegue colocar atrás do tablet, fora o sistema operacional da Samsung. Além do pacote de atualizações dela extremamente completo, já fornece coisas como o Galaxy AI, que por experiência própria é muito boa, sem contar alguns pontos a mais que para estudante ajuda muito. Então ela tem algumas funções, por exemplo, até essas questões de AI para estudo, ela faz resumo, consegue anotar enquanto você tá escrevendo. Tem algumas funções que são extremamente práticas, que realmente nessa questão de software, a Samsung investiu muito bem para a questão de estudo. Então, dos baratinhos com bom custo-benefício para trabalho e estudo, na minha opinião, não tem igual. Só que aí que tá, por essa faixa de preço, ele não vai ser a opção mais potente de todas. Aí, mais ou menos nessa faixa, na verdade até mais barata, a gente já vai pros Xiaomis novamente. E aqui uma opção até mais barata, como eu mencionei, que a gente vai encontrar é o Redmi Pad 2 Pro ou o Poco Pad M1. Eles custam em torno aí dos seus R$1.900, R$2.000. Passando muito disso, eu já não recomendo tanto. E assim, os dois modelos são excelentes, afinal eles são idênticos em especificações. Vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, vem com o Snapdragon 7S Gen 2 e ele entrega uma excelente pontuação. E aqui sim, já vai ser mais potente em comparação com o Samsung, até o próprio Lenovo que eu mencionei. Abaixo dos R$2.000, pode ser uma das opções mais potentes que você vai pegar, sem contar que ele já vem com 10.000 mAh de bateria, uma tela IPS de 12 polegadas, com 120 Hz, e o único ponto negativo é, de novo, você tem que comprar a canetinha dele à parte, que é aqui que se mantém na Redmi Smart Pen, que vai te custar uns R$270 importando. Para quem busca o máximo de potência pelo menor preço, eles são as principais opções. E por que eu não recomendo eles muito acima dos 2.000, ou muito próximo dessa faixa? Porque mais ou menos nessa faixa você já pega um modelo superior a eles, que é o Xiaomi Pad 7 ou o Poco Pad X1. Resumindo de novo, são os mesmos tablets. Eles custam uma média aí de 2.100 a 2.500. O Poco Pad fica normalmente um pouco mais caro. Os dois têm uma tela IPS de 11 polegadas com 144 Hz, 8 ou 12 GB de RAM. O Xiaomi Pad ele vem com 256 de armazenamento, enquanto o Poco Pad normalmente já vem com 512. Os dois entregam a mesma bateria de 8.850 mAh, que é uma excelente bateria, somado ao mesmo processador, que é o Snapdragon 7 Plus Gen 3, que para essa faixa de preço é um dos processadores mais potentes que você vai conseguir. E assim, tanto para trabalho, estudo, funciona muito bem. Até se você precisar rodar algum programa um pouco mais pesado, ele vai dar conta. Digamos que o único ponto mais negativo, já que a canetinha é compatível, é um outro modelo chamado Xiaomi Focus Pen, que ela custa um pouquinho mais caro, fica na casa aí dos seus 400, 450 reais. E aí que tá, próximo a essa faixa, a gente já vai para os intermediários premium. E aqui a segunda opção da Samsung que eu iria recomendar é o senhor S10 FE, que inclusive hoje atualmente eu tenho esse tablet. Com pesar no coração, eu falo que ele não tá valendo tanto a pena assim. Isso porque o preço dele subiu
absurdamente, e hoje você encontra numa média aí de R$3.100, e às vezes até mais caro, o que não existe lógica neste preço. Digamos que a única versão que eu recomendaria do S10 FE, o S10 FE Plus, ainda não é um tablet Ultra Mega Blaster surpreendente, mas como ele tá com um preço muito parecido e é uma versão Plus, é uma versão um pouco melhor, acaba que compensa se pegar a versão um pouco melhor. Então os dois são basicamente um S10 Lite melhorado, mantém a S Pen e a capinha junto. Eles aqui já vêm com pelo menos 8 GB de RAM, 128 de armazenamento, podendo expandir até 2 TB, mantém uma tela IPS de 90 Hz. No FE Plus ela é um pouco maior, como também a bateria passa de 8.000 mAh para 10.000 mAh, somado ao processador, que aqui em comparação com o S10 Lite tem também uma leve melhora, a gente passa para um Exynos 1580. Então fazendo uma analogia com celulares, enquanto o S10 Lite vem com o processador do A35, que é o modelo mais de entrada, o S10 FE vem com o Exynos 1580, que é o mesmo processador do A56, que é um modelo um pouco mais intermediário, que honestamente ele entrega uma excelente potência, e visando trabalho e estudo, ele vai entregar uma boa produtividade também. Mas, honestamente, na minha humilde opinião, eu ainda acho que eles estão muito salgados e subiram muito de preço. Até porque próximo a ele, por incrível que pareça, a gente já consegue encontrar um iPad 11. Na verdade, até mais barato do que eles. Sim, isso é uma doideira na minha opinião. Um iPad você encontra às vezes mais barato do que um Samsung, e você pode ser fã o que for da Samsung. O iPad dá um pau. Hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, ele tá saindo 2.820. E assim, o iPad 11 é um dos poucos produtos da Apple que são vendidos no Brasil que realmente tem um excelentíssimo custo-benefício. Cara, ele já entrega 11 polegadas, vem com 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, vem com uma bateria de 7.500 mAh. Só vale ressaltar uma coisa: a bateria é menor, porém a eficiência dos processadores da Apple e do próprio sistema operacional em consumo é infinitamente melhor, então essa bateria dura muito mais. Sem contar que aqui ele já vem com A16 Bionic, que é o processador mais potente pela faixa de preço que você vai conseguir. Sim, ele é mais potente do que esses dois Samsungs que eu mencionei, o S10 FE e o FE Plus, é mais potente do que os Xiaomi também que eu mencionei, fora que é um processador que pra produtividade, na minha opinião, os Bionic são imbatíveis, eles são extremamente eficientes, fora o próprio sistema operacional que tem alguns pontos no iOS que acaba ajudando muito, principalmente, por exemplo, criador de conteúdo, tem alguns aplicativos que são mais otimizados, então ajuda bastante, por exemplo, pra própria edição de vídeo. Digamos que o único ponto negativo, que eu sempre menciono, é que o tablet vem pelado, então diferente do Samsung que vem com capinha e canetinha, o iPad não vem com porra nenhuma. E o problema é que os acessórios oficiais são absurdamente caros. Um Apple Pencil custa R$1.000. E aí que tem uma sugestão: existem as variações do Apple Pencil que inclusive funcionam muito bem. Tem uma versão que custa uns R$200 e tem uma outra da Baseus. Ela é um pouquinho mais cara, normalmente você vai pegar importado, mas cara, é muito bom e extremamente bem feito. E tipo, custa acho que 250. Eu vou deixar os modelos separados aqui na descrição. Mas assim, tirando esse detalhe, na minha visão, é o tablet mais completo, e nesse ponto a Apple e a Samsung são as rainhas de fazer tablets bons pra produtividade. Nenhuma abaixo dessas duas aqui. E aí que tá, também próximo a essa faixa de preço, a gente encontra uma outra variação de tablet que ele serve pra uma vontade específica, que no caso é o Vaio TL12. Resumindo, eu pegaria esse modelo se você já quer um tablet com canetinha, capinha e teclado junto, mas não só isso, principalmente se você precisa muito de tela, porque ele é um dos poucos modelos não tão caros que já vem com tela AMOLED, vai te entregar um contraste muito melhor e também uma excelente saturação. Ele custa em torno de R$2.800 a R$3.100, tem um bom processador, que é o Unisoc T820, mas bem mais fraco do que o iPad e o Samsung, e obviamente o Xiaomi. As configurações dele também é ok, vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, além dos pontos que eu mencionei. Ele já vem com uma canetinha, uma capinha e um teclado, que inclusive a canetinha carrega no sistema do teclado, bem interessante isso. E o segundo ponto, é claro, é o fato dele já vir com uma tela AMOLED, sendo um dos poucos modelos não tão caros de tablet que já vem com essa tela. Cara, é muito difícil encontrar um tablet com menos de R$4.000 que venha com tela AMOLED. Não sei porque eles deixam tão exclusivo isso, mas honestamente, se você não precisa tanto assim de tela, principalmente se não faz tanta questão assim de ser AMOLED, eu não vou mentir que eu prefiro muito mais um Samsung, um Apple ou até mesmo do que um Xiaomi que esse modelo. E dos tops de linha, cara, aqui dos tops de linha, os dois modelos que eu mais recomendo. Primeiro, o Tab S11, ele vai te custar em torno aí dos seus R$5.000, e dentro dos tablets Androids é uma das principais opções para quem quer extrair o máximo possível, ter o máximo de potência dentro dos modelos Android. Ele já vem com uma tela AMOLED, o processador é extremamente forte, é o modelo da MediaTek, da linha Dimensity, fora que ele vem com 8.400 mAh de bateria, 12 GB de RAM, 128, podendo expandir até 2 TB. Então, dos tops de linha, ele é a configuração principal. Porém, honestamente, para ter uma experiência realmente que justifique ser topo de linha, haja vista que estamos falando de tablet e é um produto muito mais limitado do que, por exemplo, um notebook, na minha opinião, o modelo que eu mais pegaria seria o iPad Air M4. Ele é um pouco mais caro, fica em torno aí dos seus 5.600, só que assim, além da eficiência da duração de bateria, ele também já vem com 12 GB de RAM, e o ponto principal, que é o que eu mais menciono, ele já vem com um senhor processador
processador, que aqui no caso é o M4, que esse sim é um processador que não só é utilizado em iPads, como também é utilizado nos computadores. E ele tem uma potência e uma eficiência absurda. Então o ponto aqui é que realmente dos tops de linha, ele é um dos poucos tablets que a gente olha, se compara realmente a potência de um notebook, fora alguns pontos a mais da própria usabilidade dele que você consegue realmente utilizar como notebook. O Samsung eu também coloco nessa lista porque ele tem um modo DeX, você consegue adaptar ele, é bem interessante, ele tem algumas funções que são bem legais. Porém, visando potência, principalmente o meu uso, edição de vídeo, edição de imagem, alguns próprios aplicativos de desenho que tem um pouco mais de exclusividade no iOS, eu acabo preferindo um pouco mais o iPad. E se você achou que faltou algum modelo nessa lista, deixa aí nos comentários. Lembrando, eu vou deixar todos os modelos aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Valeu e falou!